os irmãos abrirem a sua Bíblia, como eu disse, lá no livro do profeta Naum. Naum fica, livro do profeta Naum, está perto ali de 797 nessa Bíblia aí, ok, página 797, aqui na minha é 1213, então é um pouquinho diferente. Livro do profeta Naum. Nós vamos ler o capítulo 1 do profeta, para a gente poder ter uma noção, né? O Naum é um profeta do qual a gente ouve falar muito pouco, e de fato a Bíblia quase não nos dá informação acerca dele. Nós temos muito poucas informações, e embora ele deve ter sido muito famoso em Israel, porque existe uma cidade que é muito mencionada no Novo Testamento, que tem no seu nome o nome do profeta Naum, porque Cafarnaum significa a vila do profeta Naum. Então, Cafarnaum, que foi escolhido por Jesus, Cafarnaum, a vila de Naum, ou a cidade de Naum. Cafarnaum foi a cidade escolhida por Jesus para a sede do seu ministério. Ele provavelmente fez isso porque ali naquela cidade estavam os seus principais discípulos, né? Pedro, Tiago e João moravam em Cafarnaum. Mateus também morava em Cafarnaum. A gente sabe que Cafarnaum era uma vila de grande atividade na época de Jesus. Era uma vila que saía para o mar, então havia fácil acesso a todas as cidades do mar da Galileia, né? Do mar, do chamado mar ou lagoa de Tiberíades. E é muito provável que Naum tenha o seu nome ligado a essa cidade, ou porque ele nasceu, ou porque ele exerceu o seu ministério profético nessa região. A única coisa que a Bíblia diz acerca de Naum é que ele era eucosita. Os irmãos têm ideia do que significa eucosita? Provavelmente ele era de uma região chamada Elco, ou de uma família, alguma coisa. É a única informação que nós temos. Nós não temos quase informação nenhuma, mas a gente consegue localizar a época do profeta Naum. Então, o profeta Naum, capítulo 1, nós vamos ler apenas o capítulo 1. Depois os irmãos vão ver que Naum é um profeta bem curtinho, tem 3 capítulos, e fala quase que exclusivamente de Nínive, que é a capital dos assírios, é onde hoje fica o Iraque, onde hoje fica essa região, e provavelmente o rio Eufrates passa por lá. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem diante dele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos
e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. É um texto interessante, né? É um texto que, se a gente prestar atenção, primeiro que não é um texto que seria muito popular nos dias de hoje. É um texto que fala de coisas que não são politicamente corretas, né? Hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com o discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? São aqueles discursos que incitam a violência. São aqueles discursos que, de alguma forma, mexem com as pessoas e, ao invés de trazer soluções para as coisas, acabam criando uma guerra muito maior, acabam criando um problema muito maior. Por isso parece, à primeira vista, que esse texto aqui, esse livro do profeta Naum, talvez por isso ele não seja tão popular, talvez por isso ele não seja tão lido nos dias de hoje, porque ele parece ser um discurso de ódio. E mas nós vamos entender aqui que discurso de ódio, que discurso de ira, e vamos tentar aqui fazer alguma distinção entre essas coisas, entre ódio, ira, entre esse tipo de coisa. Mas o que eu gostaria que chamasse a atenção é que, de fato, nós vivemos uma época onde esse tipo de discurso, esse tipo de palavra não encontra, graças a Deus, muita guarida no ouvido e no coração das pessoas, da maneira crua como ele está colocado aqui. Esse é o tipo do texto que, enquanto eu estava lendo aqui, é provável que muita gente estivesse pensando: nossa, mas quanto ódio, né? Quanto ódio, gente. O que o pastor está querendo dizer com isso? Hoje o negócio vai ser fogo, ele vai mandar descer fogo do céu, ira sobre ira sobre ira e tal. Hoje à tarde nós pegamos o finalzinho de um filme sobre Nelson Mandela, né? Tem vários filmes interessantes. Esse é a Estrada para a Liberdade, Caminho para a Liberdade. Conta aquele período difícil que a África do Sul passou, de transição entre o período em que Mandela esteve preso, em que o apartheid estava na sua vigência completa. Os irmãos não têm ideia o que é viver num regime de apartheid, como os africanos do Sul viviam. Havia banheiro para homens e mulheres negras e banheiros para os brancos. A fila não podia ser a mesma. Isso era o mínimo, vamos dizer, isso era apenas a manifestação externa disso. No país que foi evangelizado por um povo calvinista, um povo holandês, principalmente os chamados os Boiers, né? Os holandeses, eles levaram para a África do Sul o Evangelho, e o Evangelho que era pregado lá nas igrejas reformadas, que de certa forma são muito parecidas com as igrejas presbiterianas. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado em não viver o discurso que a gente prega. Que a gente pode falar de amor, pode falar de tudo, mas na hora de viver, de vivenciar as coisas, a gente pode ensinar as coisas de maneira errada. Os africanos do Sul, principalmente os negros, eles tinham uma anedota, né? Não é uma piada, mas é uma coisa não editada, uma palavra não editada, que dizia o seguinte: quando os
holandeses chegaram aqui, eles traziam nas mãos as Bíblias e traziam nos lábios as orações. E nós tínhamos apenas diamantes, pedras preciosas e ouro. Aí então os holandeses nos ensinaram a orar. E enquanto nós fechávamos os olhos, eles tiraram os nossos diamantes e as nossas pedras preciosas. Quando nós abrimos os olhos, eles estavam com os diamantes e nós estávamos com a Bíblia na mão. Muito triste ouvir isso, né? Principalmente nós que damos tanto valor à Bíblia. Eu acho que se eles estivessem de fato com a Bíblia na mão, eles estariam ganhando, porque a Bíblia é muito mais preciosa do que diamantes, do que pedras preciosas. Mas a gente sabe que no fundo, eles estão dizendo uma grande verdade. Os países colonizadores exploraram os países colonizados e tiraram as suas riquezas, dando em troca, às vezes, um evangelho deturpado, que não é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho de Cristo. E aí, nos anos 80, né, essa briga vem desde 60, né, década de 60, quando Mandela foi preso. Eu tenho a impressão que ele foi preso no ano de 1963, se eu não me engano. Ele ficou 27 anos preso. Depois os irmãos me ajudam a fazer as contas aí, mas ele foi libertado no ano de 1993, 1994. Mas nestes anos todos ele viveu na prisão, e durante esse tempo todo começou a crescer na África do Sul um movimento de libertação que era muito simples. Você tem 20% da população branca mandando sobre 80% da população negra, segregada, vivendo numa situação terrível, vivendo em guetos, vivendo em casas de baixíssima qualidade, não tinham acesso à política, não podiam votar. O voto de um branco valia mais do que o voto de 10 negros. Eles até podiam votar. Depois de um tempo eles começaram a deixar os negros votarem, mas a proporção era o seguinte: cada voto branco vale o equivalente a 5 ou 10 votos negros. Quer dizer, não é possível a gente deixar. Se a gente deixar essa população, eles nos trucidam. E tem razão. E lá por volta do ano, finalzinho dos anos 80, quando a luta como é que chama? O Congresso Nacional Africano, CNA, ANC, o Congresso Nacional Africano começou a se impor politicamente. Mandela, com a sua esposa Winnie Mandela, tinham uma grande influência sobre esse grupo. Começou uma grande guerra civil na África do Sul, e que nós acompanhamos de longe. Aqueles que se lembram disso, aqueles grandes estádios nos Estados Unidos, na Inglaterra, fazendo manifestações contra o apartheid, cantores de rock e tal, pedindo a libertação de Nelson Mandela e tudo aquilo, e as coisas foram recrudescendo. E esse filme é muito interessante, porque ele mostra exatamente esse momento, que chega um momento em que os negros conseguem uma certa hegemonia política, e eles querem se vingar dos brancos, eles querem armas para poder matar os brancos. Mas se não tem arma, há um discurso da Winnie, né, da esposa do Mandela, dizendo assim: se nós não temos armas, mas nós temos nossas mãos. Nós não temos metralhadoras, mas nós temos pedras. Nós não temos como derrotar os nossos inimigos, mas nós temos gasolina e fogo e fósforo. E aí eles queimavam as pessoas, eles trucidavam as pessoas, e depois a guerra se transformou numa guerra entre as próprias tribos indígenas, os Zulus atacando as tribos de outras, porque quando você abre a porta do ódio, quando você abre a porta desse tipo de coisa, quando você deixa que a vingança tome conta das coisas, meus irmãos, a gente está soltando um monstro que não sabe, a gente não tem ideia de onde esse monstro vai parar e de como esse monstro vai agir. Ele vai devorar a gente mesmo. E aí me faz lembrar de duas coisas que eu queria ilustrar aos irmãos aqui, antes da gente analisar esse texto. E eu quero analisá-lo bem rápido hoje, para a gente guardar isso no coração. A primeira coisa é a história de Romeu e Julieta.
Romeu e Julieta é aparentemente uma história de amor, mas não é uma história de amor. A história de amor entre o Romeu e a Julieta é apenas uma desculpa para se contar a história da vingança e a história do ódio, o caminho que o ódio tem. A história é, na verdade, a história de duas famílias lá na cidade de Veneza. Veneza, né? Verona, eu sabia que começava com V. Na cidade de Verona, duas famílias que se odiavam há várias gerações. O bisavô da família Montecchio havia brigado com o bisavô da família Capuleto, e eles viviam as turras e mortes de um lado e de outro. A peça de Shakespeare começa com um duelo entre alguém da família Capuleto e alguém da família Montecchio, os dois lá, e um mata o outro, um deles sai vencedor. E a mãe daquele que morreu, que é uma das eu não me lembro de que família é, ela aparece em cena com aquele corpo no meio do palco, e ela aparece clamando por justiça e chamando o príncipe de Verona e pedindo: olha, eu quero justiça, olha o que fizeram com meu filho, eu quero justiça. E o príncipe aparece e fica calado, não tem o que dizer, porque ele conhece a história, ele sabe que aquele rapaz ou aquele homem morreu porque alguém matou alguém da família dele, e que alguém matou alguém da outra família, alguém matou alguém da outra família. Aqui no Brasil nós tínhamos uma história muito triste. Isso parece, mas isso é ficção. Não, não é. Quando existe uma história de ódio, meus irmãos, não tem quem segure. Havia uma cidade lá no Nordeste, da onde veio o famoso Luiz Gonzaga, se chamava Exu. Olha que nome bacana para a cidade, né? Teve até um cardeal, acho que o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes sugeriu, falou: olha, vamos mudar o nome da cidade, né? Na época eu lembro que quando ele falou assim: não precisamos mudar o nome dessa cidade, tem que mudar o nome da cidade, trocar todo mundo da cidade, tirar todo mundo da cidade, pronto, deixa a cidade vazia que acaba a briga. Havia duas famílias na cidade de Exu que viviam, a gente volta e meia, na década de 70, começo da década de 80, não sei quantos lembram aqui, era quase uma vez por mês a gente tinha notícia vindas lá de Exu, por causa do Luiz Gonzaga, por ser uma cidade famosa, alguém morreu, alguém de uma família, agora de outra família, agora da outra, houve uma emboscada, mataram 3, aí mataram mais 4. Meus irmãos, o ódio é algo que contamina, não tem jeito, contamina. Pois bem, a história de Romeu e Julieta vai se passando nesse ambiente de ódio, de guerra entre as duas famílias. Um dia o Romeu conhece a Julieta, parece que num baile de máscaras, os dois se apaixonam, não sabem direito quem é quem. Quando eles descobrem, já estão apaixonados, e um é de uma família e o outro é de outra família. E a trama vai toda passando, e há uma ocasião em que Romeu se vê obrigado a duelar com o irmão de Julieta, e no duelo ele mata o irmão da Julieta. Ele não pode mais continuar na cidade, ele precisa fugir, porque os irmãos, a família de Julieta está atrás dele, ele precisa ir para outra cidade. E um frei, tentando ajudar o casal, tentando achar uma solução, ele era um herbalista, né, lidava com ervas, usava muito o poder das ervas. Ele conhecia uma erva que dava a impressão àquele que a tomava de que a pessoa parava de respirar, de que ela havia morrido. Na verdade, essa erva ela não matava a pessoa, mas a pessoa ficava como que morta. Então ele propôs a Julieta um plano: olha, você toma essa erva, eu vou até lá onde Romeu está, na outra cidade, aviso a ele que você não está morta, que a preocupação dela é chegar a notícia para o Romeu de que ela morreu e isso causar uma tragédia maior. Ele prometeu que ele iria, ao mesmo tempo ele mandou avisar os pais de Julieta, porque com isso ele queria comover o coração dos pais, dizendo: olha aí, a menina se matou porque vocês não deixaram ela se casar com o amor da vida dela. E o plano parece que vai dando certo, que a Julieta toma aquela erva, toma aquela bebida, fica desfalecida, com a respiração muito fraca, quase que imperceptível.
primeira vista, os olhos comuns, ela parecia estar morta. Os pais ficam comovidos, chegam a dizer por que nós não deixamos ela se casar com Romeu, mas o frade não consegue chegar até o Romeu antes da notícia. A notícia chega primeiro. Romeu fica desesperado, sai da cidade, se desencontra com o frade e vai até Verona. E quando ele chega no lugar onde Julieta está, ela está desfalecida, como morta. E ele não suporta toda aquela tristeza, tira da sua própria espada ou da sua própria punhal e se mata. Quando ele está quase morrendo, Julieta acorda e vê o que aconteceu, percebe que Romeu estava irremediavelmente ferido, queria morrer. Então ela também pega a espada e se mata. E a história termina com os corpos de Romeu e de Julieta no centro do palco. E agora quem está chamando as pessoas não é mais nem o pai nem a mãe de nenhum dos dois. É o príncipe, aquele que foi chamado no início para obter a vingança. E ele manda chamar a família Capuleto, manda chamar a família Montecchi e diz o seguinte: olha, não era vingança que vocês queriam? Não era isso que vocês queriam? Pois bem, está aí. Esse é o resultado da vingança. É assim que a vingança age. Betinho dizia uma frase muito interessante, ele usava uma frase bíblica, né? A Bíblia diz que a justiça, o limite da justiça é olho por olho, dente por dente. Moisés, quando disse isso, ele disse com concessão, para dizer: olha, nada de vingança ilimitada. Se alguém ferir um olho, só pode se ser exigido dessa pessoa um olho. É olho por olho, dente por dente. Ele não estava dizendo que tem que ser assim, mas ele estava colocando um limite, porque se não tiver limite, a coisa vai embora. Você vê lá na própria Bíblia, o Lameque, lá no capítulo 4 de Gênesis, você encontra o Lameque dizendo assim: olha, matei um rapaz porque me pisou, e trucidei um homem porque me feriu. De Caim se pedirá vingança 7 vezes, mas de Lameque 70 vezes 7. Ele está dizendo o seguinte: é assim, comigo é assim. Bateu, levou, só que não vai levar na mesma proporção em que bateu, vai ser 7 vezes mais, e se abusar, 70 vezes 7. Isso é um discurso de ódio, gente. Não tem jeito, não tem fim. Não tem fim. Nós vivemos um momento difícil no Brasil. A gente vive um momento onde esse discurso de ódio pega no coração da gente. E olha, vou dizer para vocês, eu também tenho. Há certas coisas que eu ouço falar, certas notícias de gente que mata sem a maior frieza, de gente que mata criança sem nem pensar, e o que eu sinto no meu coração é um ódio tão grande, é uma ira tão grande, que a vontade que eu tenho é de no mínimo fazer o que fizeram. Eu quero confessar aos irmãos, eu sinto isso. Eu sinto isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o ódio, porque o ódio não só contamina outros, como contamina a gente e destrói a nossa capacidade de amar. Esse é o problema. É um perigo, é muito perigoso. Eu creio que muitos irmãos aqui já devem ter sentido essa indignação no coração. Quando a gente ouve falar família Nardoni, maneira como aquela criança foi morta pela madrasta, com a ajuda de uma assistente social, esse camarada aqui do Rio de Janeiro que confessou mais de 40 crimes. Os irmãos, isso faz mal para o coração da gente, não faz? Faz mal. E olha, eu confesso, eu vou confessar aqui os irmãos, eu nem penso muito no assunto, porque aquilo faz mal para mim, faz mal para o meu coração. E o que mais faz mal é o tipo de sentimento que eu descubro que eu tenho no meu coração.
Isso me faz um mal tremendo. Eu descubro que eu sou capaz de odiar até a morte. Eu que pensava que era tão bonzinho. Eu que pensava que tinha um espírito pastoral. Às vezes eu tenho espírito de lobo. E a gente fica indignado. O texto de Naum parece que fala disso, né? Ele vai dizendo, olha, Deus é tardinho e irá, mas tem grande poder, jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, mingua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Agora, há dois textos aqui, dois versículos, que não combinam à primeira vista com o capítulo. O versículo 7, parece que ele mudou de assunto, parece que ele esqueceu do que ele estava falando, teve um branco, e lembrou de outra coisa, porque ele está falando de ódio, da ira, da maneira como Deus age, da capacidade que Deus tem de vingar aquilo que está errado. E os ninivitas, meus irmãos, os assírios, eram um dos piores povos, os povos mais bárbaros daquela época. Talvez só se igualaram aos ninivitas muitos anos mais tarde os vikings, os hunos, que aí tem Átila, o huno, e talvez os mongóis, que eram povos impiedosos. Há uma invasão, e talvez aqui no Brasil os cangaceiros, porque realmente a gente ouve falar das coisas que eles faziam e a gente percebe que eles não tinham piedade alguma, nem de criança, nem de adulto, nem de mulheres grávidas. Eles matavam, eles decepavam, eles cortavam a cabeça, mais ou menos o que está acontecendo hoje lá no Estado Islâmico. Aquele discurso de ódio. E é interessante que eles se dizem basear no Alcorão, e o Alcorão não tem esse discurso de ódio tão intenso. O Alcorão fala do ódio de Alá e da ira de Alá da mesma forma como a Bíblia fala da ira de Deus. São muito parecidos os textos. Mas da mesma forma como a Bíblia também fala do amor de Deus, o Alcorão começa com a frase Alá é misericordioso, como é que é? São duas palavras que eles usam. É grande Alá, mas eles dão dois títulos a Alá, que é misericordioso e grande, é um sinônimo quase da coisa. Mas eles consideram todos aqueles que seguem Alá como dignos de sobreviverem. Pelo menos é o que o Corão ensina, o que Mohammed ensina, o que os muçulmanos em geral ensinam. Eles dizem que há 3 povos do livro, e dentre esses 3 povos do livro eles incluem os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Eles são os únicos povos monoteístas da terra. Eles merecem a misericórdia, clemente e misericordioso. Essa é a palavra. Eles dizem Alá, clemente e misericordioso. Eles repetem essa frase, clemente e misericordioso, centenas de vezes. Mas é interessante como alguns seguidores de Alá não têm a menor clemência nem a menor misericórdia. E principalmente esse pessoal do Estado Islâmico, não adianta se é cristão, se é judeu ou se é mesmo muçulmano, eles matam do mesmo jeito. Tem que ser muçulmano do jeito deles, tem que acreditar nas coisas que eles acreditam. Eles são sunitas, não são xiitas. A gente sempre pensou que os xiitas eram piores por causa daquela questão do Irã, né, da invasão da embaixada norte-americana, e os xiitas tomaram conta do Irã. Mas eu quero dizer para vocês que os sunitas às vezes são piores do que os xiitas. A gente está tendo um exemplo agora nesse Estado Islâmico,
que é formado predominantemente por sunitas, e sunitas de uma facção extremamente fechada, impiedosa, e se não pensar exatamente como eles matam, eles decapitam, se é que essa palavra existe, né? Decapitam seria o melhor, né? Eles fazem a decapitação das pessoas, eles matam crianças, cortando os pescoços das crianças. Eles seguram as crianças pelo cabelo e passam a espada. Esse é o resultado do discurso de ódio. Mas, pastor, o que a Bíblia fala? Quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, e aí para a gente poder entender um pouco esse texto e começar a analisar o nosso coração, é que Deus é o único capaz de reunir em si mesmo a ira no seu estado mais puro e o amor no seu estado mais puro. Deus consegue exercer a indignação pelo erro de uma forma justa, de uma forma correta e sem pecar. É interessante porque a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia ensina que a ira pode ser uma coisa que nasça no coração da gente e sobre o qual nós não temos controle. A ira é possível, e a ira faz parte dos sentimentos mais humanos. Irai-vos, diz a Bíblia, e há coisas que nos deixam indignados, há coisas que realmente mexem com a gente, mas ele diz: não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Como? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que isso significa? A ira se transforma em pecado quando nós a acolhemos no coração, quando nós a cultivamos, quando nós acalentamos a ira e quando nós começamos a gostar dela. Ah, pastor, mas alguém pode gostar da ira? Gosta. Se pode. Tem gente que gosta. E a gente, meus irmãos, a gente gosta. Quando alguém nos faz mal, quando alguém nos faz mal de uma maneira vil, não é aquela pessoa que sem querer fez, não é aquela pessoa que, desculpe, foi sem querer, não, é aquela pessoa que planejou o teu mal. E quando você fica sabendo que alguém te odiou ou te armou uma armadilha dessa maneira, você pode ter certeza que a ira nasce no coração da gente, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a gostar dela. A gente curte a ira. Sabe o que é curtir a ira? É deixar que a ira passe para o dia seguinte. A pior coisa que pode invadir o nosso coração é a ira amanhecida, é aquela ira reiterada, é aquela ira que vai se misturando. E aí vão aparecer os filhos da ira. Quais são? Eu chamo os sentimentos que são ligados à ira. O primeiro sentimento ligado à ira é a raiva. A raiva é quando a ira se manifesta de maneira visível na nossa vida. Então a ira às vezes pode ser escondida, pode ser uma coisa só do coração, mas a raiva não. A raiva, eu costumo brincar que a raiva escapa pelo ranger dos dentes. Sabe aquilo? Né? A gente chega a ficar assim, e dá vontade, a ideia da raiva é como se estivesse escorrendo sangue pela boca. Existe uma expressão que diz que a raiva tem olhos verdes, aqueles olhos assim, que ficam, na verdade está falando daquele olho injetado. A raiva é isso. O ódio, que é quando nós dirigimos essa raiva contra alguém. O ressentimento, quando a gente fica relembrando a raiva, relembrando o ódio, quando aquilo volta para o coração da gente e a gente sente de novo. E aí o ressentimento produz a rixa, produz a mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é quando aquela raiva machuca o nosso coração e deixa um hematoma dentro da gente. Então notem como todas essas coisas nascem da ira. E talvez
uma das principais causas, isso eu estou falando sem nenhum conhecimento médico, mas talvez uma das principais causas de doença no mundo atual seja a ira e os seus afiliados e os seus parentes, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão e tudo isso. Então, só Deus é capaz de sentir ira, e aí não é bem o sentimento, mas é a indignação justa pelo pecado. Só Deus é capaz de tomar vingança daquilo que foi feito errado sem pecado. Por isso, lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala, fazendo comentário sobre o texto lá dos Salmos, onde se diz: irai-vos, mas não pequeis. No capítulo 12 de Romanos, fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, versículo 9, Romanos 12, 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Olha bem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aí você fala: ué, mas como assim? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira? Perceba que aí do lado da ira tem um númerozinho, tem uma referência, e lá embaixo diz o seguinte, no versículo 12, 19: a ira de Deus. A palavra orgue, que é ira aqui, é uma palavra que era usada exclusivamente para a ira de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: não tome vingança por você mesmo, deixa Deus vingar. Dai lugar à ira de Deus, deixa Deus agir. Não se envenene com a ira. Você pode ficar irado? Pode, mas não pegue. Como? Não guarde no coração. Lute contra ela. Tome cuidado com ela, porque ela te engole. Ela te amargura a vida. Ela te faz odiar as pessoas. Ela te faz sentir coisas das quais você mesmo se envergonharia. Não deixe que a ira tome conta de você. Mas o que eu faço com ela? Deixa Deus agir. Entrega nas mãos de Deus. Dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Difícil, não tenha dúvida de que é difícil, mas é possível. Essa é a grande coisa. Por quê? E aí a gente volta lá para Naum. Por quê? Porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Porque Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que nele refugiam. Nós podemos vencer a ira. Deixa Deus tomar conta. Meus irmãos, vocês não sabem como Deus é bom em retribuir a cada um o que Ele fez. Deus vai fazer. Ah, pastor, mas aí a gente tem que deixar que a injustiça tome conta. Não, a gente tem que lutar contra a injustiça.
A gente tem que lutar contra leis injustas. A gente tem que aprender a valorizar o trabalho de gente que precisa trabalhar. Então, se um policial simplesmente aplicar isso aqui e dizer, não, vou perdoar todo mundo e tal, não funciona. A função dele não é essa. A função dele é cobrar a justiça. Mas vamos lembrar de uma ocasião em que os soldados foram até João Batista e perguntaram para ele, escuta, o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? E João Batista não disse para eles, olha, não tem jeito, soldado romano não vai entrar no reino dos céus, não tem como. O que ele diz? Contentai-vos com o vosso soldo, quer dizer, não queira ganhar mais do que você, do que é justo. E o que ele está dizendo aqui não é que o soldado não pode querer melhorar na vida, não, é que ele não pode aceitar propina, não pode aceitar soborno, é isso que ele está dizendo. Contentai-vos com o vosso soldo, a ninguém maltrateis. Porque uma coisa é você exercer a justiça, uma coisa é você usar da autoridade, e às vezes até, se necessário for, usar da arma, e às vezes até num confronto real, verdadeiro, tirar a vida de alguém. Outra coisa é ter a pessoa subjugada, pegar essa pessoa, jogar dentro de um camburão, sumir com a pessoa e ainda na volta voltar dizendo, menos um. Aí está errado. E a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso. Ao mesmo tempo, temos que lutar para que os policiais sejam valorizados, para que haja instrução direita para eles, para que eles ganhem melhor. Nós temos que ficar tristes quando um soldado é alvejado, mesmo que seja fora de combate, ou quando ele é alvejado em combate. Claro que nós devemos nos indignar com isso, mas não podemos entrar no discurso do ódio. Não podemos deixar que isso contamine o nosso coração, porque senão, meus irmãos, nós nos tornamos pior do que aqueles que nós estamos querendo tirar da sociedade e impedir que eles façam mal. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Outro texto que diz aqui, eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia paz. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, daquele que anuncia paz. O livro do profeta Naum foi escrito no contexto em que a Assíria foi derrotada pela Babilônia e a notícia chegou, e aqui no livro de Naum o profeta está comemorando a destruição de gente má que recebeu de Deus a paga pelos males que havia cometido. Mas mesmo comemorando a destruição e a tomada de Nínive, no capítulo 2, a ruína completa de Nínive, mesmo comemorando o fato de que pessoas tão horríveis como os ninivitas e como os assírios foram tirados da terra, ele não deixa de perceber que Deus está abençoando aqueles que anunciam a paz. Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Portanto, os que incitam ao ódio e à violência serão chamados filhos do diabo. Não é? Então, vamos tomar cuidado. Em tempos como os que a gente vive, onde tanta coisa errada está acontecendo, onde a gente vê tanta maldade, eu quero confessar, irmãos, olha, ainda bem, eu sempre digo isso, ainda bem que eu não tenho poder de fazer descer um raio do céu. Os irmãos os dois irmãos lá do Novo Testamento, João e Tiago, que Jesus apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão, certa ocasião chegaram para Jesus indignados porque uma cidade não quis recebê-lo. Imagina, que não recebeu o Filho de Deus, e eles propuseram para Jesus, Senhor, quer que nós façamos descer fogo do céu sobre essa cidade? Estava imaginando, no passado Deus fez isso, claro, em Sodoma e Gomorra, né? Deus destruiu no dilúvio e tal, e Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois vós, vocês não sabem de que espírito, vocês não estão entendendo do que é que eu vim. Deus vai tomar vingança, não tenha dúvida disso. Enquanto isso, vamos lutar pela justiça,
Vamos lutar para que a nossa polícia seja melhor equipada, seja melhor treinada. Vamos lutar para que aqueles que praticam o mal recebam a paga do que eles fizeram, mas dentro do padrão de justiça. Não entre nessa do discurso do ódio, porque esse discurso não é cristão. Esse discurso desonra a Deus. Tome cuidado, porque eu quero dizer para vocês, eu já tive vontade de trucidar muita gente. Isso eu louvo a Deus que eu não tenho o poder que os Boanerges lá, os Tiago e João queria ter, que era fazer descer fogo do céu, porque eu ia destruir muita gente, e olha, nesse bolo eu estava perdido porque eu ia junto. Eu já tive vontade de fazer descer um fogo do céu sobre a minha cabeça também. Graças a Deus, Deus não deu esse poder a gente. Graças a Deus. Eu quero lembrar aqui de uma música do Ivan Lins, uma das muitas que eu gosto. Tem uma das músicas que ele compôs na época em que havia a ditadura do país e tal, e ele diz assim, chegou um novo tempo apesar dos castigos, apesar das tristezas. E tem uma frase que ele diz que é o seguinte: para que a nossa esperança seja mais do que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Eu acho isso sensacional. A gente tem que trabalhar de tal forma, meus irmãos, que a nossa esperança não seja vingança, nossa esperança não seja simplesmente que os maus sejam castigados. A nossa esperança tem que ser mais do que isso. Nossa esperança tem que ser um caminho de restauração, um caminho de herança. E nesse aspecto eu concordo plenamente com o Ivan Lins, para que a nossa esperança seja mais do que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Ao invés de nós desejarmos a morte e a destruição, vamos desejar caminhos de restauração, caminhos de paz. Que a gente olhe e veja sobre os montes pés formosos que anunciam boas novas e que proclamam a paz e que trazem a paz, que servem para abençoar os homens e não para destruí-los.